né? A palavra ela é de origem do latim, ritus, né, equivalente do grego tenos, cujo significado no plural é tradição, ancestrais, regras, ritos. Tá bom? Então, essas questões aí, para que a gente possa entender etimologicamente o sentido da palavra, num sentido geral e amplo, para que a gente possa compreender, são as tradições ancestrais. Aquilo que a gente vem repetindo ao longo de nossas aulas, ao discutirmos sobre o que seria rito sagrado. Resgatar as tradições ancestrais de um povo, de uma cultura. Isso aí seria a identidade de um povo. E onde é que eu encontro essa identidade de um povo? Dentro das religiões. Então, cada religião tem as suas identidades. Identidade essas que levam em consideração os seus ancestrais, os seus seres, né, ali do passado, por assim dizer. O rito é o aspecto mais característico da religião. Por quê? Porque é o rito que identifica que religião é, porque a partir do momento que você vê algum rito, mesmo que você não seja uma pessoa seguidora ou seguidor daquela religião, mas você já identifica que religião é pelo rito que ela está praticando, porque esses ritos, ele nos remete a identificar aquela religião, né? O rito, por meio de seus gestos, manipulação de objeto, recitação de formas e relatos por parte de pajés, xanãs e sacerdotes, trata-se de conversas, né, e de recuperar a situação original íntegra, que abrange a conduta, o pensamento e a vontade dos deuses. Se acredita nesses ritos sagrados, eu acredito nesses ritos sagrados, que eu vou estar oferecendo uma forma de vantagem, né? Ou obedecendo àquela vontade tida pelos deuses. Então, eu estou fazendo não para agradar-me fisicamente, mas para agradar o meu ser espiritual. Os meus seres ancestrais estão agradados naquele rito que eu estou fazendo. Eu estou repetindo um gesto, por exemplo, que aquele meu antepassado já repetiu e que faz parte da conduta daquela minha religião. Estão entendendo? Professor, que exemplo a gente pode tirar disso? Por exemplo, a gente vai lá para a questão da meditação feita pela religião budista. Não aquela espécie de meditação que foi feita por Siddhartha Gautama, né, o famoso Buda. Ele tinha essa questão da meditação. Os monges budistas, seguidores daquela religião, vão seguir também esses pré-requisitos de meditação, por exemplo, né? Então, na igreja, né, dentro do cristianismo, a gente vai repetir, como a gente vai e observar, por exemplo, na questão da igreja cristã, que aí vai atender às duas demandas, né, tanto católica como evangélica, a questão da partilha do pão, que é fazendo uma memória do próprio Cristo, que ele, né, está escrito nos evangelhos, que ele dividiu o pão e pediu que fosse feito isso em memória dele durante o percurso da vida dos próximos que viessem. Então, a gente repete, né, nós cristãos repetimos uma ação que o próprio Cristo já fez um dia. E aí, como somos pertencentes às religiões cristãs, né, como o catolicismo e os evangélicos, eles repetem essas mesmas ações. Tem algumas coisas que a gente não faz, sendo católico, os evangélicos não fazem, e vice-versa. Por quê? Porque são ritos que identificam aquela religião. Então, a religião específica, né, do catolicismo tem a sua particularidade diferenciada
daqueles pré-requisitos evangélicos, por isso não são apresentados, certo? Então, o rito, ele carrega a sacralidade e põe em ação o sentimento de fé ao sagrado e seu sentido de condução ao espírito humano. Vamos lá. Como é que eu posso entender essa parte aí, Reginaldo? Como é que eu entendo essa parte onde carrega a sacralidade? É porque eu acredito, né? Se acredita que o rito, ele é uma forma de complementação ou uma forma de aproximação do ser físico com o ser sagrado. Então, é através dessas ações físicas, de manipulação de objeto, de vestimenta, de alguns elementos, como fogo, por exemplo, como sangue, como água, certo? E aí a gente vai ter de diversas maneiras essa apresentação do fogo, através de fogueira, através de velas, de tochas, né? De várias maneiras, né? Então, e aí representa cada símbolo desse, representa eu de forma física, represento o meu ser espiritual, né? Essa me faz uma ligação entre físico e espírito, né? Nesse caso aí, eu vou ter um encontro com o ser sagrado aí, e aí o ser sagrado, você tem que entender, né, que são ritos, né? São ritos sagrados, a gente vai ter várias diferenciações no que diz respeito às práticas, porque nem todos os seres sagrados são Deus, né? E aí tem vários, vai depender muito daquelas religiões que são apresentadas, tá ok? Outra coisa importante, para que a gente possa compreender, seria as características desses ritos, né? E dentro dessas características, eles vão ter as suas divisões de acordo com a forma física do homem. Quando a gente fala homem, está falando no contexto humano, o homem e mulher, né, do ser humano. Então, por exemplo, a gente vai ter essas características no rito de passagem, que seria do nascimento, né, nascimento, puberdade, casamento e morte, seria uma sequência, onde para cada momento específico se tem um rito, né? Como no nascimento se tem aí o catecismo para os católicos, por exemplo, né? A puberdade, né? A partir do momento que a menina ela passa a ser mulher, o menino passa a ser um homem, e aquelas religiões, principalmente aquelas religiões de matrizes, né? De matrizes indígenas, né? Por assim dizer, eles começam a partir dali entender que aquele casal passando por essa fase já pode ser um casal, certo? Que são as religiões de matrizes nativas, certo? O próprio casamento em si e a questão do respeito aos mortos, às urnas funerárias, por exemplo, né? Que vai ser apresentada em diversas religiões com maneiras, né, de maneiras diferentes, né? Mas tem aí o respeito pelos ancestrais, o respeito pelos mortos, certo? Então, e o rito de participação à vida divina, ordenação, sacrifício, consagração de pessoas ou lugares. Nesse rito específico de participação à vida divina, ele é um rito que tem duas escolhas mais significativas, né? Além da pessoa e fazer essa escolha, ela necessita também de uma aceitação comunitária dos seres o qual está inserido naquela religião. Certo? Como é que isso funciona? Por exemplo, é através da oração, né, de sacrifício, certo? Daquela pessoa, e através da aceitação dela, que ela começa a ser um ser consagrado de uma determinada religião. Então, ela é uma pessoa sagrada. Então, para ela ser, por exemplo, um pastor, um padre de santo, não é simplesmente porque essa pessoa quis, mas ela passou por algumas regras,
alguns ritos sagrados específicos para constituir-se um ser consagrado naquela religião. A partir do momento que essa pessoa ela é consagrada naquela determinada religião, ela passa a ter uma visão, né, mais aceita pelo outro. Né? Ela começa a ser um líder daquela religião, por assim dizer. Tá certo? Então, para isso, precisa, além de um contexto, né? Além de um contexto de sacralidade, né? Além desse contexto de aceitação do ser divino, né? Ele começa a representar, né? Aquela religião também. E aí, além daquela religião, elas consagram também um lugar, que são templos, né? Esses templos que são feitos também de forma física, né? Construída, ou de forma natural, né? Como alguns rios, né? Que são tidos como sagrado, certo? Então, a arquitetura, ela pode ser uma arquitetura realmente feita de forma física, ou pode ser também um lugar sagrado, tá certo? Pronto. Aí, aqui, uma pergunta de Mona Lisa também é com relação a esses seres consagrados que não têm ali a participação da vida afetiva no casamento, né? Por que que isso acontece? Por exemplo, no entendimento da Igreja Católica, ao não permitir que os padres, né, que os padres e as freiras, elas se casem, tendo a visão de que elas devem seguir a castidade, né, não tendo relações, né, com nenhum homem, no caso das freiras, nem com nenhuma mulher, no caso dos padres, e por um determinado questão específica. Por exemplo, o padre consagrado, né, no caso aí o padre ou a freira, ela não é que ela não case, mas é que o casamento dela acontece de forma diferente. Ele casa-se com a igreja, certo? Então, não tem família. Por quê? Porque a casa paroquial, por exemplo, onde o padre mora, ela não pertence ao padre. Ela pertence ao povo, pertence à religião. Quando um padre sai, ele vai deixar esse espaço para outro padre, certo? Por exemplo, se o padre, Deus a livre, né? Mas em um momento que o padre morrer, né? E a morte ela vai acontecer em algum determinado momento, e um padre ele for casado, esse é um dos motivos, tem vários. É um dos motivos. Se ele for casado, ele não vai deixar os bens que tem, porque ele não deve ter bens, né? Porque os bens é da igreja. Então, por exemplo, se ele morrer e tiver uma mulher, tiver filhos, então os filhos e a mulher ficariam desamparados, porque aquela igreja com a qual ela morava não pertence a ele. Vai entrar outro padre ali no lugar dele, entendeu? É basicamente isso. E outra coisa também é porque eles precisam ter dedicação exclusiva para a igreja. Então, o destino deles, a partir do momento que eles aceitam servir a igreja, tanto o padre como a freira, é justamente esse, né? Por exemplo, a dedicação exclusiva para a igreja. Ele pode estar numa missa, se ele fosse casado. Vamos um exemplo, está numa missa, aí acontece alguma coisa com a mulher ou com os filhos dele, se ele fosse casado. Isso aí, em tese, atrapalharia a cerimônia, por exemplo. Então, outra visão também é que o próprio Cristo, ele também não se casou, né? E outros seguidores também, né? São várias regras, né, específicas, entendam, viu? Que essas regras, elas são específicas da Igreja Católica. Ela não é uma regra comum para todas as religiões. Então, por isso, tem a questão da aceitação e não aceitação desses pré-requisitos para ser um ser consagrado, por exemplo. Outra coisa aqui, para que eles se dediquem apenas a... Pronto. Eduardo complementou também o que eu falei, dedicação exclusiva à igreja. É isso mesmo, né? Para que ele tenha dedicação exclusiva.
Caso ele tenha filho, mas esteja separado e quiser ser padre, a igreja permite? Não. A igreja não permite, nesse caso aí, certo? Porque ele tem, né? Se ele se em algum momento na vida dele ele foi casado, ele pode ter ele pode ser um ser consagrado, mas somente como diácono. Por exemplo, se ele se separou, esteve uma justificativa plausível, né? Porque a separação ela é muito, ela não é aceita, né, pela igreja, dependendo da causa, né? Porque aquilo que Deus une, o homem não separa. Então, o casamento é uma união constituída por Deus, segundo o preceito da igreja. Então, se a pessoa se separou pelo motivo plausível, e aí precisa anular, que é um processo muito complicado, complexo, precisa anular o seu casamento, certo? Da igreja, que não é fácil anular. Com justificativa, é feito todo um processo mesmo, jurídico também, para anular. Se ele for anulado, né? Ele não é cancelado, ele é anulado o voto. O voto não, o casamento é igual um voto, que eu queria dizer, né? Que o voto ele não é cancelado, ele é anulado. O voto nulo é anulado, mas ele existiu. Então ele é anulado, a pessoa deve se casar com outra pessoa, no caso, se ele quiser ser consagrado, casar-se, certo? E aí ele pode ser um diácono permanente. E aí o que é o diácono permanente? Um diácono permanente é um ser consagrado na Igreja Católica que exerce algumas funções específicas dentro da igreja, mas não as mesmas que um padre. Certo? Alguns sacramentos não podem ser realizados por um diácono. Certo? Alguns específicos. Então, ele vai ser um diácono permanente, ou seja, a mulher passa a ser uma diaconisa e ele passa a ser um diácono. Nas igrejas evangélicas também tem a pessoa do diácono, né? Eu não sei explicar como é a formalidade para ser um ser consagrado diácono. Se é uma escolha do povo, do pastor, mas na Igreja Católica ele estuda teologia, filosofia, tem algumas experiências religiosas, e aí tem que ter uma aceitação da mulher, e ele passa a ser um diácono. Né? Aqui em Picuí nós temos um diácono, né? Um diácono permanente, né? Que é o diácono Vanderlei. Eu acho que quem é católico, que ele faz algumas funções, né? Dentro da igreja, mais específicas, né? Tá certo? Então, para concluir também, nós temos aí que há também os ritos, né? Deambulatórios, rito cuja função é tirar a comunidade e os instrumentos sagrados ou simbólicos, a adoração de templos, isso aí inclui peregrinações, procissões, entre outras manifestações do sagrado em vias públicas, né? A questão de ambulatório tem esse nome pela forma de estar saindo de forma física na rua. Aqui em Picuí, por exemplo, nós temos o dia do evangélico, né? Que é aquela passeata, não sei se o nome é específico de passeata, né? Mas o dia do evangélico era antes da pandemia, né? Infelizmente, a pandemia atrapalhou isso também. Tinha-se uma espécie de passeata de todas as religiões evangélicas, né? Que seria, não é procissão, né? Porque procissão seria acompanhando uma imagem de um santo. A procissão, nós temos a procissão em fevereiro de São Sebastião, por exemplo, né? Mas esses momentos em via pública é chamado desse rito de ambulatórios, tá certo? Então, é isso, gente, que eu queria passar para vocês, né, na aula de hoje, com relação a isso. A aula de hoje, ela foi bem simples, para explicar justamente sobre isso, acho que ficou bem fácil, né, de vocês compreenderem isso aí. Eu acho que você está certa, viu, Analisa? Eu falei em fevereiro, mas é janeiro. Janeiro. 20 de janeiro. Desculpe, eu errei. É que a procissão São Sebastião é em janeiro, não em fevereiro.
Tá certo? Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, tá certo?